Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Cauê Nogueira e vou trabalhar hoje com vocês essa aula magna que versa sobre um tema que é tão interessante a todos nós, mesmo aqueles que não são propriamente da licenciatura, que é a questão da crise na educação, certo? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, vou conversar um pouquinho com vocês durante uma hora sobre isso, abordar os aspectos teóricos, sobre essa questão. Vocês vão ver que a abordagem é relativamente diferente daquela que vocês estão acostumados. E depois a gente vai fazer um debate rápido. As professoras Vanessa, a professora Márcia vão se colocar e se posicionar também sobre a questão, para que a gente possa enriquecer os pontos de vista. E também vamos responder as perguntas que vocês fizerem pelo chat. A pergunta não aparece na hora, né? Só uma explicação. A pergunta vai para o produtor, a gente libera essa pergunta no chat. Então, não se preocupa, não é porque não apareceu a pergunta no chat que você não fez. Você fez e ela é liberada depois no final, todas são liberadas no final, para que a gente vá respondendo ao término da apresentação. Sobre a questão das horas complementares, no fim da apresentação eu vou disponibilizar um link, e por meio desse link vocês vão colocar o nome, o RA e o curso, e será atribuída aí 5 horas de atividade complementar, tá? Então, se você quer ou precisa dessas atividades, dessas horas, eu peço para que aguarde até o término da apresentação, que eu vou postar o link no próprio aqui chat. Então vocês não precisam colocar o nome e o RA para mim, tá bom? Vocês vão preencher esse formulário e, e aí vocês vão ter acesso a essas horas, serão lançadas automaticamente, certo? Então, já sobre as perguntas, a Valentina falou: oi, tudo bem? Tudo ótimo, Valentina, e com você, né? Pode falar com o coordenador? Em algum momento vai poder sim, né? Você vai conseguir conversar hoje com o coordenador sobre a crise na educação, tá? A Lorena colocou o RA, né? Eu já expliquei que não precisa, Lorena, você vai preencher o formulário. E eu já expliquei aqui para o Anônimo que a palestra conta horas de atividade complementar, sim. Na verdade, não é uma palestra, é uma aula. É um pouquinho diferente, né? Porque a palestra é praticamente inteira unidirecional. E a ideia aqui não é a formalidade de uma palestra, a ideia é uma aula de abertura do curso com uma questão que interessa a todas as licenciaturas. Então, desejo uma boa noite a todos, um bom evento a todos. Espero que a gente consiga sair melhor do que entramos, né? A gente consiga debater essa questão. Para começar, se o tema é crise na educação, e aí eu vou ficar pequenininho aqui no canto, né? Eu vou agora colocar um slide para facilitar um pouquinho a nossa visualização, né? Acho que agora todos estão vendo, né? Me vendo num quadradinho e vendo o slide maior, que é como tem que ser. A gente vai conversar sobre a crise da educação e, para começar, tem alguém perguntando, né, se tem uma outra questão que pode falar comigo. Não pode ser agora, Valentina. A gente está no meio de uma aula, né? As questões da coordenação a gente pode tratar por e-mail e pelo plantão, que está no manual do aluno, tá bom? Então vamos lá. Voltando, né? Boa noite a todos. A Carolina mandou boa noite, o Vitor mandou boa noite a todo mundo. O Joyce mandou boa noite. A Lorena falou, né? Tinha colocado antes de começar, sem problema, Lorena. Não se preocupem com a questão da hora, que é só preencher esse formulário, é super simples, né? Larissa também, boa noite, Larissa, boa noite, Mariana. Estou vendo que tem bastante gente, né? A gente já está com 300 pessoas aqui, fora o pessoal todo que está assistindo pelo Black. Então, muito legal, vai ser muito legal a nossa noite. Pelo menos eu vou tentar que seja, né?
Então, vamos começar essa discussão da crise na educação por alguns aspectos básicos, né? Se a gente pensa num enunciado como esse, que é o que eu propus para a aula, primeiro a gente tem que discutir o que é crise e depois a gente tem que discutir o que é educação, certo? Então, tem dois pontos importantes aqui que a gente deve trabalhar. Para o primeiro ponto, eu não vou usar um referencial teórico, porque a gente está inserido na crise, em uma crise, então é bastante perceptível o conceito de crise, certo? Então, eu não vou aqui trabalhar tão profundamente com o conceito de crise, mas eu vou me basear basicamente na visão sociológica, que vai na linha de que a crise de uma instituição é a inadequação da função para a qual ela foi criada. Então, se a gente tem uma instituição em crise, é porque ela não está mais adequada ao fundamento, né, à razão de ser dessa instituição. Por isso que a gente fala um pouco em crise. Se a gente falar crise do governo, significa que o governo não está atuando ou não está conseguindo atuar de acordo com aquela função primeira e primária do governo. Se a gente falar em crise na Bolsa, é porque a Bolsa não está dando a rentabilidade que é a função primária da Bolsa. Não é possível negociar, etc, etc. Então, a noção de crise é a noção de que nós temos uma ruptura, ou um processo de ruptura, de fragmentação, até de destruição institucional em curso. E o segundo ponto, para a gente começar a entender o título da aula, né, a temática da aula, é com certeza o conceito de educação. Tá? Por que educação? Qual é a lógica da educação, ou o que é educação? Para responder isso, eu vou remeter agora sim a um dos pilares da sociologia, que é Emile Durkheim, certo? E Emile Durkheim diz que educar é criar um ser social. Se educar é criar um ser social, é evidente que há uma série de instituições que são responsáveis por essa criação, né? Então, é evidente que educação, em sentido amplo, não é algo inerente à escola, ou exclusivo à escola, melhor até dizendo, não é algo exclusivo à família, não é algo exclusivo aos círculos sociais, né? Educação é um processo, e é um processo que envolve uma série grande de instituições, ok? Bom, agora, com relação a essa noção de ser social, é evidente que se educar é criar um ser social, isso vai se alterar de sociedade para sociedade, não é? Quer dizer, o indivíduo que é bem preparado para viver e sobreviver na sociedade X pode não ser bem preparado para viver e sobreviver na sociedade Y. E mesmo se a gente pensar na sociedade X de 4 séculos, né, atrás e na sociedade X de hoje, o ser social também se modifica. Para exemplificar isso que eu estou dizendo, né, e eu vi aqui vou pedir só licença para ver duas perguntas aqui. O Will falou que está falhando para ele. Como é que está o som para vocês? Está ok? Alguém coloca aqui só para mim nas perguntas se está ok o som, se o som para vocês está claro, que aí deve ser um problema só do Will. Aí eu recebi aqui que o som está ok, tá, Will? Então tenta entrar e sair, que aí deve melhorar um pouquinho. Se mais alguém tiver com esse problema de som, só avisa para eu saber quanto está atingindo. Mas, de maneira geral, eu acho que está todo mundo ouvindo bem. E o Anônimo perguntou onde encontra o formulário. Vai encontrar no fim da apresentação no chat, tá? Assim que eu terminar a apresentação e a gente começar as discussões, eu vou colocar no chat o link, ok?
tá? A maioria colocou que o som está ok, realmente é um problema pontual. Isso feito, isso posto, obrigado pelas confirmações, né? A gente está em sala de aula, não tem esse problema, mas numa sala de aula virtual, a gente tem que ficar sempre atento a essas questões tecnológicas. E voltando ao que eu estava dizendo, é evidente que um ser social, né, um ser bem preparado para viver na sociedade, vai mudar de sociedade para sociedade. E aí eu trouxe alguns exemplos bem clássicos, né, bem claros aqui para ilustrar o que eu estou falando. Quer dizer, pensa em Atenas do século 3 a.C., né, Atenas de Aristóteles, Atenas de Platão. O que é educar na Atenas de Aristóteles? O que é criar um ser social na Atenas de Aristóteles? Ora, é criar um filósofo, político, dramaturgo. É isso, né? Então você ensina a pessoa a retórica, você ensina a pessoa a lógica, você ensina a pessoa o discurso, não é? Então são todas preocupações fundamentais. Se você é um homem livre, político, e todo homem livre na Grécia, 3 séculos antes de Cristo, era político, qual é o treinamento para que você se torne? Não é? É bastante específico. Se a gente pegar Esparta, no mesmo período, e na mesma Grécia, né? A gente pega a Grécia como uma unidade, a gente sabe que não é, mas se a gente pegar Esparta do mesmo período, o que é um ser social em Esparta? Se não um guerreiro? O que é uma boa educação? É isso que eu quero dizer em Esparta, se não a educação que vai formar pessoas de fibra, não é? Essa é a pergunta que eu faço. Então, perceba que um ateniense muito bem educado, na mesma época, se fosse transposto para Esparta, não seria visto como bem educado. Percebem como é relativo isso? Não existe uma educação boa. Existe uma educação boa para um determinado tempo e um determinado lugar. E a educação boa em um determinado tempo, determinado lugar, é aquela que forma um ser social, ou seja, um ser capaz de viver e sobreviver naquele tempo e naquele lugar. Essa é a boa educação. E agora que a gente tem esse referencial um pouco mais claro do que significa crise e do que significa educar, a gente pode restringir um pouco o escopo do nosso trabalho, né, e dessa aula, e passar apenas a análise da educação formal, certo? Então, existe a educação informal, que é a familiar, é a da comunidade, é a dos amigos. Tudo isso prepara para viver em sociedade, evidentemente. E existe a educação formal, que é oferecida por uma instituição que é basicamente a escola, certo? Então, a gente vai trabalhar hoje aqui justamente a crise nessa instituição. Não vou falar da crise na família, eu não vou falar na crise de costumes, eu não vou falar na crise da tradição, na crise na religião, nada disso. Eu vou falar da crise na instituição escola, certo? Esse é o objetivo hoje aqui do nosso encontro. Bom, para que eu consiga explicar para vocês por que nós estamos em crise, para muito além de coronavírus, né, Covid, etc., que essa crise é muito mais antiga, ela, na verdade, começa no fim da Segunda Guerra Mundial, mas para que eu consiga explicar por que nós estamos em crise, para que a gente entenda esse fluxo da crise, eu vou ter que retomar até o século XVIII. E muitos de vocês sabem, né, conhecem, sabem da minha formação no direito, da minha formação na pedagogia e nas letras também. Então eu vou usar elementos de todos esses campos para tentar explicar para vocês por que a gente está em crise e qual é o caminho, né, mais provável que essa crise vai seguir. Para explicar isso, eu vou ao século XVIII, ok? Eu irei ao século XVIII. Não há necessidade de retomar, né,
a origem grega, ou a gente vai até os egípcios, isso não... Para o que a gente vai conversar hoje, isso não é tão importante. Mas é muito importante que a gente comece no século XVIII para entender como é que a gente chegou onde a gente está e por que nós temos os problemas que nós temos. E eu vou utilizar um autor que eu acredito que a maioria de vocês não esperaria que eu utilizasse para falar da crise na educação, da crise na escola, especificamente. Eu vou usar Foucault e o referencial teórico que está nesse livrinho muito simpático, Vigiar e Punir, que fala sobre a origem da prisão. Você vai falar, nossa, professor, né? Agora eu não sei se eu saio da aula ou se eu fico curioso para saber, ou curiosa para saber o que está por vir, porque como é que você vai explicar a crise na educação a partir da prisão? Pois bem, é exatamente esse o meu desafio hoje. Eu vou mostrar que a instituição escola, a partir do século XVIII, está absolutamente relacionada à instituição prisão. Eu diria mais, eu diria que é uma derivação da instituição prisão, e que como a mesma, né, como essa própria instituição prisão está em crise, a escola também está em crise. E eu vou explicar por que a prisão está em crise, por que a escola está em crise, para que a gente possa pensar um pouco no que fazer a partir disso. E como eu falei, vou utilizar o referencial teórico de Michel Foucault. E Foucault começa o livro com essa passagem de Damiens, né? Uma passagem dura, vamos dizer assim, até um pouco grosseira, da descrição do suplício de Damiens. Então eu vou ler um pouquinho aqui com vocês, rapidinho, só os principais pontos que eu separei. Essa descrição é de 1757, dia em que o Damiens foi condenado à morte, supostamente por ter matado o pai. Então, ao que indica, ele matou o pai e foi condenado à morte. E essa aqui é uma descrição de como essa pena seria aplicada. Então, ele diz que em 57 foi condenado, 1757, né? Foi condenado a pedir perdão publicamente diante da aporia principal da Igreja de Paris, levado e acompanhado numa carroça nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa, certo? Até uma praça, onde ele seria atenazado nos mamilos, nos braços, nas coxas, na barriga das pernas, na mão direita. O que é atenazado? Atenazar é você retirar um pedaço do corpo da pessoa, né, como se fosse um tufo de pele, e queimar, para que a pessoa não tenha hemorragia nem nada. Então ele foi atenazado nos mamilos, imagina, arrancaram os mamilos dele, nos braços, nas coxas, nas pernas, e sua mão direita, que segurava a faca com que cometeu o dito parricídio, foi queimada com fogo de enxofre, e as partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera, enxofre derretido, conjuntamente. E a seguir, seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos, e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzido às cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento. Você fala, nossa, professor, que horror! Eu estava jantando, até parei de jantar, né? Que nojo. Mas esse era um modelo punitivo da época, tá? Se a gente pensar aí de 10 mil anos antes de Cristo até o século XVIII, o modelo de punição é o modelo de suplício. Então, tudo aquilo que a gente vê, né, nos filmes de Idade Média, gaiola, a pessoa sendo empalada, ficar presa sem conseguir ficar de pé, nem sentado numa gaiola na frente do fio, tudo isso acontecia. E era um modelo punitivo. Era um modelo baseado no exemplo, né? Era um espetáculo punitivo. Você tinha que punir de uma maneira tão chamativa, né? Uma maneira tão espetaculosa, que todos se lembrassem do que acontece com quem comete esse determinado desvio. Inevitavelmente, a punição gerava morte. A questão nem era se ia morrer ou não ia morrer. A questão é quanta dor você ia sentir até morrer. Era assim que a dosimetria da pena era feita dessa forma, né? Cometeu o crime, vai morrer. Mas esse crime foi muito grave, então você vai sofrer muito.
Esse crime foi menos grave, então você vai sofrer menos, mas vai morrer do mesmo jeito. E daí, professor, o que tem a ver com escola? Vamos ver, vamos ver. 3 décadas depois, né? Então a gente está aqui, 1757. 3 décadas depois, quer dizer, ainda no século XVIII, a gente vê na mesma França um modelo punitivo completamente diferente, descrito por esse trechinho do regimento interno da Casa dos Jovens Detentos de Paris, que diz o seguinte: o dia dos detentos começará às 6 horas da manhã no inverno, às 5 horas no verão. O trabalho há de durar 9 horas por dia em qualquer estação. 2 horas por dia serão consagradas ao ensino. O trabalho e o dia terminarão às 9 horas no inverno e às 8 horas no verão. E segue, né? A gente não precisa ler tudo. E segue. A questão que Foucault coloca no livro dele é a seguinte: por que a gente abandona um modelo punitivo milenar, que é o modelo do suplício, e passa a um modelo que é bastante novo, né? Se a gente pensar que o suplício tem mais de 10 mil anos, e se a gente pensar que as prisões têm 200 anos, então é um modelo bastante novo, né? Frente ao modelo de suplício. O que o Foucault está se perguntando no livro, ou vai explicar no livro, é como e por que a gente passa desse modelo punitivo para um modelo prisional. Certo? Esse é o grande desafio do livro. E a essa altura você está se perguntando o que tem a ver com a escola, né? Tá, professor, e aí? Bom, já antecipando um pouco, né, dando um spoiler daquilo que eu vou demonstrar, o nosso modelo educacional deriva deste modelo prisional que surge no século XVIII. Então, eu posso dizer que a escola do século XIX se aproveita, se apropria de uma série de instrumentos que a prisão do século XVIII desenvolveu, certo? E a gente vai entender agora um pouquinho do porquê. Para a gente entender por que a escola, né, deriva da prisão e por que a prisão se torna um modelo hegemônico de punição em detrimento do suplício, é necessário levar em consideração pelo menos 2 acontecimentos históricos fundamentais, certo? O primeiro acontecimento é a Revolução Francesa. Então, ideologicamente, a Revolução Francesa foi muito importante para diminuir o peso, o impacto e até a necessidade dos suplícios. Mas não foi o mais importante em termos de ruptura com o modelo de suplício. O mais importante para a ruptura do modelo de suplício foi a Revolução Industrial. E por que a Revolução Industrial? Por uma questão relativamente simples. Porque, se você pegar a produção da Inglaterra durante esse período, vai observar um crescimento de mais de 100 vezes. Não é 100%, que 100% seria o dobro. É de 100 vezes, certo? E se você começa a produzir em um pequeno espaço de tempo 100 vezes mais do que você produzia antes, você vai ter 2 problemas. O primeiro é com a mão de obra, certo? Vai ter falta de mão de obra qualificada, ou mesmo mão de obra disposta a prestar aquele serviço. E o segundo problema você vai ter de falta de mercado consumidor. Você vai ter que exportar, porque imagine que um país que multiplique por 100 sua produção não vai ter compradores internos suficientes, ok? E é exatamente isso que a Inglaterra faz. Inclusive, a influência que a Inglaterra teve para a abolição da escravatura no Brasil e em outros países do mundo tem a ver com a ampliação do mercado consumidor. Não é que os ingleses gostem dos negros ou percebam que a escravidão era algo terrível, nada disso, muito pelo contrário. É que escravo não consome, não é? Homens livres consomem. Então, para a Inglaterra, é muito mais interessante um mundo de homens livres que consumam produtos ingleses do que um mundo de escravos, tá? Que é o que se tinha até então. É financeiramente mais interessante.
Bom, além disso, ainda tem uma questão fundamental, que é a questão da pedagogia do trabalho. E por que a questão da pedagogia do trabalho? Vamos, né, vocês estão aqui na aula à noite, todo mundo deve estar cansado. Quando eu terminar, vão estar mais cansados ainda, não é? Mas certamente alguns de vocês acordaram 6 horas da manhã. Alguns de vocês devem ter acordado 5 horas da manhã. Alguns de vocês tiveram mais sorte, acordaram 7 horas da manhã. Tenho certeza, né? Quem acordou às 5 aí? Pode colocar no chat, só para eu saber o nome, para eu dialogar com você, como se a gente estivesse em sala de aula. Quem acordou às 5 horas da manhã ou antes das 5 horas da manhã? Quem foi esse afortunado, esse bem-aventurado? Põe aí no chat se teve alguém que acordou antes das 5. Eu recebi uma mensagem do anônimo, aí não adianta muito, né, que eu consigo dialogar com o anônimo. Mas, se você não acordou às 5, antes das 5, você acordou às 6 ou às 7. Eu tenho certeza que você não acordou com a felicidade estampada no rosto, né? Tava um clima relativamente frio, se você pudesse, você dormiria um pouquinho a mais. Mas, por outro lado, você não acordou amaldiçoando também os deuses porque você teve que acordar cedo. E por que você não acordou amaldiçoando os deuses? Porque você já está acostumado. É simples assim. Ó, o Odisseu falou, eu acordei antes das 5, professor. A Gisele falou que também. A Gabriela falou 4h50. A Gabriela acordou 4h50. Né? O Vinícius não, tá melhor. O Vinícius acordou às 8. Mas eu tenho certeza que todo mundo dormiu menos do que gostaria, ou quase todo mundo dormiu menos do que gostaria. E respondendo a Natália, essa aula fica gravada sim. Eu vou disponibilizar para vocês pelo canal do YouTube da FMU, vai ficar gravada para todo mundo que quiser assistir. A Érica acordou às 4 da manhã, em ponto. Então, o que tornou possível vocês acordarem às 4 da manhã sem matar alguém? Eu respondo com uma palavra: escola. Ninguém nasceu programado para acordar às 4 da manhã, trabalhar o dia inteiro e assistir a aula do Nogueira à noite, né? Ninguém merece isso. Isso não é natural. Se vocês estão se submetendo a isso, é porque vocês foram treinados. E foram treinados pela escola. Então, quando a gente é criança, a gente já vai tendo que acordar cedo para ir para a escola, não é? E depois isso acaba se perpetuando. Ok? Então, você teve esse treinamento. Agora, olha que interessante, na Inglaterra do século XVIII, não havia escolas, como a gente chama. Não existia essa instituição. Ou seja, ninguém foi treinado para acordar de madrugada, trabalhar o dia inteiro, para conseguir ali o ganha-pão. Não era feito assim. Né? Eu diria até que é muito mais próximo do que a gente está vivenciando hoje, quem está em home office. Você tem que fazer as tarefas, mas você não tem esse controle rígido, essa disciplina de o momento, o segundo, o instante, quando entrega, quando... Não tinha isso. E o que acontece, pessoal? A vida na Inglaterra durante o século XVIII, para o operário, era uma vida muito difícil. E aí eu estou colocando operário, eu estou colocando no bolo os que trabalhavam em carvoarias, que trabalhavam na agricultura e quem trabalhava nas fábricas, tá? Eu vou fazer uma simplificação e chamar todos de operário. A vida deles era muito difícil, muito difícil. A expectativa de vida era de menos de 40 anos. As condições de trabalho eram péssimas, absolutamente insalubres. As pessoas morriam porque elas trabalhavam em lugares horríveis, certo? As fábricas eram horríveis para se trabalhar. As lavanderias, que eram muito comuns na época, usavam produtos químicos tóxicos aos trabalhadores. As carvoarias eram tóxicas. Então, quer dizer, trabalhar significava morrer, morrer cedo. E não tinha escola para treinar o pessoal para trabalhar. Então, não é nenhuma surpresa que muitos não queriam trabalhar.
Não é nenhum espanto, né? Não causa nenhuma surpresa que não havia essa pedagogia do trabalho, que muitos se recusavam a trabalhar e preferiam viver como? De pequenos furtos, de roubos, pedindo nas ruas. Estão entendendo? Por quê? Porque se ganhava mais dessa forma do que você trabalhando 18 horas em um dia numa fábrica com uma expectativa de vida de 30 anos. É disso que a gente está falando. Então, os ingleses tiveram uma ideia que é muito interessante. Eles converteram o suplício em uma prisão fábrica. Uma prisão na qual essas pessoas que não tinham a pedagogia do trabalho, que não eram disciplinadas, que não eram adestradas, seriam disciplinadas para o trabalho e se reintegrariam à sociedade. O que significa se reintegrar na sociedade? O que significa o ser social na Inglaterra do século XVIII? Significa ser operário, ok? Então, a prisão surge para realizar a pedagogia do trabalho. A prisão surge para que a punição não destruísse o corpo. Porque se eu supliciei aquela pessoa, eu perdi um consumidor e eu perdi um operário. Vocês estão entendendo? A vida humana ganha em valor econômico, porque eu preciso daquela mão de obra e eu preciso daquele mercado consumidor, certo? Daí uma melhoria no nível de vida geral e o abandono do suplício e a adoção consequente do modelo prisional, que não é o que nós temos hoje, é bom que se diga, é um modelo de prisão fábrica, no qual a pessoa é obrigada a trabalhar e adestrada para esse mercado de trabalho. E muita gente deve estar falando, poxa, professor, esse modelo é o modelo ideal de prisão, né, professor? Porque fica aqui no Brasil esse pessoal todo jogado. Bom, por que no Brasil fica esse pessoal todo jogado em vários outros países do mundo sem trabalhar? Porque a necessidade de mão de obra mudou muito, certo? Isso é importante que se diga. Se você na Inglaterra do século XVIII tinha uma necessidade de mão de obra muito grande, está vendo aqui na foto, né? Pessoas em série com movimentos repetitivos para aumentar a produção, atualmente você já não tem essa necessidade. E por que não tem essa necessidade? Olha, vamos pensar nos ramos de atividade que consumiam muita mão de obra. A indústria. A indústria hoje está mecanizada, robotizada, não precisa do mesmo volume de mão de obra que tinha antes. Além disso, perdeu espaço na economia. Se a gente pegar a indústria no Brasil, equivale a mais ou menos 10% do PIB. Então, não é mais o motor do Brasil a indústria, né? Nunca foi, mas certamente não é. A agricultura, você pode estar pensando, professor, a agricultura emprega bastante. Na verdade, a agricultura já empregou bastante. Você pensa nos campos de cana, nas plantações de cana de São Paulo, e você lembra de milhares de boias frias, não é? Milhares de pessoas que precisavam lá com facão cortar cana. Hoje, você tem colheitadeiras que fazem o trabalho dessas milhares de pessoas por satélite, não precisa nem de um motorista. Né? Então, percebam, essa importância que era dada à mão de obra e essa necessidade de mão de obra, que era uma característica da Inglaterra, hoje não existe mais. Só no Brasil a gente tem mais de 15 milhões de pessoas economicamente ativas que estão desempregadas. Então, quando você se pergunta por que a penitenciária não é mais uma prisão fábrica, eu te respondo, porque tem muito desempregado fora da prisão. E se a gente transformasse as prisões em fábricas, nós aumentaríamos ainda mais esse número de desempregados. É por isso que a prisão mudou. Mas isso é a crise na prisão, né? Não é a crise na educação. Eu vim aqui para falar da crise da educação. E aí,
talvez agora a gente consiga conversar sobre o que a educação tem a ver com tudo isso. Por mais que a prisão fosse eficiente, quando a gente pensa em pedagogia do trabalho, e não se iludam, era muito eficiente a prisão da época nisso, porque eu prendi uma pessoa que está por vadiagem, eu prendi uma pessoa por pequenos furtos e eu adestrava essa pessoa com o uso quase ilimitado da força. Eu só não podia matar, porque eu perderia ali a mão de obra. Mas o uso da força era quase limitado. Então dava para você fazer um processo de adestramento que era um processo muito duro, muito eficaz. Falei daí. O que isso tem a ver com a escola? Isso tem a ver com a escola porque a prisão estigmatiza, não é? Quem já ouviu falar em Erving Goffman sabe das instituições totais. A prisão, como qualquer instituição total, ela acaba estigmatizando a pessoa. Então, você entra na prisão, você é marcado, você é rotulado. E de tal sorte que não é interessante que o processo de pedagogia do trabalho seja efetivado por uma instituição que é estigmatizadora. Pelo contrário, mais interessante aos interesses ingleses seria que essa pedagogia fosse feita por uma instituição que gera valor, que agrega valor à pessoa e não estigma. E daí a necessidade de se implementar uma escola universal, uma escola que fosse para todos e que tivesse exatamente a mesma função da prisão. Qual seria formar um operário, adestrar uma pessoa, disciplinar uma pessoa para que ela vivesse ou mantivesse a vida toda em trabalho. Então, essa é a origem da prisão, por isso da escola que nós conhecemos hoje. Por isso que eu falei que a escola do século XIX é uma derivação da prisão do século XVIII. E ela tem exatamente o mesmo objetivo: formar um ser social que é, à época, um operário. Criar um operário padrão, um operário modelo. Essa é a boa educação, a que cria a pessoa para a obediência, para o trabalho manual e repetitivo, para a dedicação incessante ao trabalho. Bom, eu posso e devo provar o que eu estou alegando, não é? Eu peguei duas fotos que eu acho interessantes. A primeira foto é do Colégio Dom Pedro II, um dos colégios mais antigos que tem no Brasil, mais tradicionais que tem no Brasil. A segunda foto é do Carandiru, também um presídio, né, foi desativado e tudo mais. Todo mundo conhece a história do massacre do Carandiru, mas por que eu trouxe essas duas fotos? Percebam como são parecidos arquitetonicamente, não é? São extremamente parecidos, não são só parecidos. A estrutura básica de uma escola é a mesma estrutura básica de uma prisão. Isso não é coincidência. A gente não pode achar que é uma coincidência. É porque a escola surge para fazer exatamente a mesma coisa que a prisão fazia na Inglaterra, ok? Sem o estigma. Então, não é nenhuma surpresa que as escolas tenham tantas grades ou mais que as prisões. Não é nenhuma surpresa que você tenha que fazer uma prova para se formar, não é? Você tem que provar que você sabe. Que eu sei o quê, professor? Que você sabe aquilo que o seu professor disse que você tem que saber. Então, você prova que foi adestrado, você prova que absorveu aquele conteúdo por meio de um exame. Tá? Não é nenhuma surpresa que a gente tenha sinal, né, que marque o tempo, igual na fábrica, na prisão e na escola. Não é nenhuma surpresa que a gente use expressões, que use o campo semântico da prisão na escola. Então, nós temos provas, nós temos grade horária, nós temos as sanções, nós temos as punições para aqueles que desviam da regra. Tudo isso é comum, tudo isso é compartilhado. Né? Nós temos as disciplinas, as matérias, os conteúdos, nós chamamos de disciplina. Vocês estão entendendo? Quer dizer, tudo isso não é coincidência. Tudo isso vem da origem do nosso modelo educacional, que é o modelo prisional.
E para a gente entender a crise na educação, é muito útil a gente entender a crise no modelo prisional. Por quê? Porque ele origina e ele vem antes, certo? Bom, o modelo prisional migrou. Como eu falei hoje, nós não temos prisões fábricas. Não existe mais essa prisão fábrica, que a pessoa vai e aprende uma profissão e sai reintegrada ao mercado de trabalho. Não tem mais isso. O que a gente tem hoje são as prisões depósito, certo? E eu já expliquei por quê. Porque a gente não precisa mais de mão de obra. A gente tem mão de obra excessiva, a gente tem mão de obra abundante, certo? Então, não tem nenhuma razão para que eu treine aquela pessoa para desempenhar uma tarefa que eu tenho mão de obra abundante fora da prisão. Vou dar um exemplo. Por que você contrataria um garçom que foi super bem treinado na prisão, se você pode contratar um garçom que não passou pela prisão? Exemplo 2, você contrataria uma babá que já foi presa, sendo que há milhares de potenciais babás a serem contratadas que não foram presas? Qual é a profissão que eu posso ensinar na prisão que não tenha um monte de gente fora da prisão capacitada e sem emprego? Estão entendendo? Então, com o decréscimo da necessidade de mão de obra e da necessidade de mercado consumidor, a gente observou também um decréscimo do valor econômico da vida humana. Entendem? Aquilo que tinha aumentado durante a Revolução Industrial por necessidade do capital, diminuiu pelo mesmo motivo, né? Pela ausência de necessidade. Então, não é uma surpresa no Brasil que se jogue futebol com a cabeça dos presos. Não tem nenhuma surpresa nisso. Pouca gente fica chateada, inclusive. Muita gente acha que morreu pouco. Por quê? Porque morreu pouco, porque tem muito. E a vida humana tem um valor econômico que é atribuído pela, vamos dizer, oferta, não é? Então, nós não usamos, e pouquíssimos países no mundo, pouquíssimos, dá para contar nos dedos de uma mão, ainda tem um modelo prisional de fabril, né? Da prisão fábrica. A maioria transformou esse modelo prisional numa prisão depósito. O que nos leva à questão da educação, não é? Se você prestou atenção no que eu falei até agora, sabe que eu disse que a escola surge com a mesma função da prisão do século XVIII, sem o estigma. Qual é a função da escola? Pedagogia do trabalho, criar um operário. Essa é a função da escola do século XIX, ok? Criar um operário. Quais são as características de um operário? Ora, é uma pessoa que pratica trabalhos manuais, que tem bastante resistência física, não precisa ter um intelecto muito desenvolvido, não precisa pensar muito, tem que executar o que foi mandado executar, sem questionar de preferência, da maneira mais rápida e mais eficaz possível. É isso que a escola treina. Então, como é que eu treino isso na escola? Eu preparo as pessoas em fila, né, como os jesuítas faziam com o índio, um olhando a nuca do outro para não se distrair. Você copia o que o professor fala, você anota o que o professor fala, na prova você copia aquilo que você anotou. Se você copiar direitinho, você passa, se você não copiar direitinho, você não passa. Enquanto o professor está falando, você fica quietinho e vida que segue. Não é? Esse é o modelo educacional que a maioria de nós foi submetido. Esse é um modelo educacional muito bom para formar operários. Muito bom para formar operário. E o grande problema que nós vivemos hoje é o mesmo problema do presídio. Nós não precisamos mais de operário. Nós não precisamos mais desse perfil de profissional. Nós temos em abundância, nós temos sobrando. E isso em virtude, como eu falei, dos avanços tecnológicos, não é? A gente tem todo um processo de mecanização, de automatização ou de automação das fábricas, aliado ao desenvolvimento tecnológico da terceira revolução industrial,
Então, hoje você é atendido por robôs. Você liga para a NET, liga para Vivo, você não fala com uma pessoa até, né, realmente você cansar o dedo de apertar lá a tecla 9. Você vai passar por uns 10 estágios robotizados até chegar a um ser humano. Tudo isso fez com que a gente diminuísse a necessidade de mão de obra e necessariamente o valor que é dado a essa mão de obra. De tal sorte que o mesmo fenômeno que aconteceu com a prisão também aconteceu com a escola. A escola hoje é vista, em parte, como um depósito, não é? Quando o pai deixa o filho numa creche para trabalhar, a gente está pensando pai e mãe trabalhando, colocam o filho numa creche, não tem outro jeito. Eles não colocam numa creche para que o filho desenvolva habilidades cognitivas mágicas. Eles colocam numa creche para que a criança seja vigiada, para que a criança seja protegida, para que a criança seja educada, né? Mas educada em qual sentido? No sentido de vigilância. Não é muito diferente também no ensino fundamental e no ensino médio. O ensino médio ainda tem aquela, né? Vamos passar no vestibular ou alguma coisa assim, mas e o ensino fundamental? Quantas pessoas não vão para a escola para ter uma alimentação? Que a escola virou um fator de distribuição, sobretudo a escola pública, de regulação alimentar. Então, muitas vezes a pessoa vai à escola e a parte mais importante da escola, né, a hora mais importante é a hora do lanche ou é a hora do almoço, certo? Isso acontece muito. Então, assim como aconteceu com a prisão, e pelo mesmo motivo, a nossa escola acabou se tornando uma escola depósito, ela nem é mais fábrica. E é por isso que ela está em crise. A crise é a mutação da instituição. A escola não é mais uma fábrica. Ela se parece muito mais com um depósito, no qual as pessoas ficam, durante um tempo, protegidas. Um dos grandes problemas da pandemia foi não poder deixar as crianças nas creches. Né? Fecharam o depósito. Ok? Essa é a razão. E para a gente, né, continuar um pouco, eu fiz uma brincadeira, joguei no Google. A gente já está perto do fim, tá? Não se preocupem, não. Eu joguei no Google quais seriam as características de um profissional do futuro, né? Sobretudo de comunicação. E aí eu vou ler aqui para vocês. A 1 é desenvolver o autoconhecimento. Aí eu pergunto para vocês, como é que esse modelo escolar desenvolve o autoconhecimento no aluno se ele simplesmente precisa reproduzir aquilo que foi dito para ele? Segundo, ter resiliência. Eu não sei se esse modelo também é muito bom para resiliência, né? Esse modelo é bom para obediência, ou foi bom para obediência. Para resiliência, eu já não sei. Ser flexível. Como é que eu vou ser flexível se eu fui treinado num ambiente que não tem nenhuma tolerância à flexibilidade? Eu não tolero atraso, eu não tolero que você não use o seu uniforme, eu não tolero que você fale enquanto eu estou falando, eu não tolero que você levante, eu não tolero que você use equipamentos eletrônicos. Como é que isso pode ensinar alguém a ser flexível, a ser maleável? Ter boa comunicação, mesma coisa. Como é que a nossa escola, que te obriga a ficar calado enquanto o outro fala, fomenta a sua comunicação? Eu adoro essa, ser criativo e proativo. Como é que alguém que fica com a bunda na cadeira 8 horas num dia, assiste 8 professores diferentes, de 8 matérias diferentes, numa passividade quase que absoluta na imensa maioria das instituições, está aprendendo a ser criativo e proativo? Buscar conhecimento e investir em capacitação. Ele vai ter horror ao conhecimento, né? O conhecimento passa a ser uma punição, uma prisão. Ser ágil, sabendo lidar com problemas complexos. Como você vai saber lidar com um problema complexo se você, na infância, tinha uma cartilha e na adolescência uma apostila que pintava de verde um quadro com a coisa mais importante? Saber se relacionar só no intervalo, né? Me parece que
Saber se relacionar, talvez no intervalo você tenha desenvolvido, porque durante a aula você tem que ficar quieto, não tem que se relacionar com ninguém. Aprimorar as habilidades técnicas. Quais delas? Em quantos laboratórios você foi? Né? Em quanto do mundo real você foi na escola? E o quanto foi aquela teoria, né? Aquele meme da pessoa nadando na cama. Colocaram até no FMU da depressão, se não me engano, eu achei engraçado. Aprimorar as habilidades técnicas, já falei, saber lidar com emoções. Saber lidar com emoções é interessante também, né? Nesse universo em que você tem que anotar no caderno o que eu falo. Talvez você tenha que saber lidar com a raiva, com a frustração, com a agonia, isso eu acho, com a preocupação da nota. Talvez nesse sentido realmente a escola seja boa para aprender a lidar com a educação, com as emoções. É evidente que não são todas as instituições, escola, que estão no mesmo nível. É evidente, não é? A gente tem instituições instituições que eu digo unidades escolares que já perceberam tudo isso que eu estou falando e se alteraram, se modificaram, se adequaram. Para quê? Para criar o ser social, só que o ser social do século XXI. E o ser social do século XXI não é o operário. O ser social do século XXI é uma pessoa crítica, é uma pessoa criativa, é uma pessoa que não é essa caixa uniforme que eu estou mostrando para vocês na foto, né? A Amanda falou aqui nas perguntas, e vocês podem fazer perguntas e tal, ou podem esperar o final da exposição para fazer essas perguntas. Mas a Amanda colocou nas perguntas, isso me faz lembrar o clipe Another Brick in the Wall. Claro, a crítica é essa, A escola que cria um operário é a escola que cria tijolos uniformes para a mesma parede. O problema, já usando essa analogia, é que nós não precisamos mais de tijolo. A parede foi até o teto, está sobrando tijolo e a escola está entregando tijolo. Então, qual é o valor desse tijolo? Nenhum. Nenhum. Estão entendendo? Nenhum. Então, é exatamente essa... A Amanda está certíssima, é exatamente a crítica que o Pink Floyd faz, né? Exatamente a crítica. O Anônimo falou, tanto que a escola é obrigatória. Claro. Pensa bem, se fosse um negócio mágico, se fosse um negócio... Eu sempre brinco com Harry Potter, né? Hogwarts. Hogwarts não é obrigatório, pelo contrário, a pessoa tem medo de não ser aceita, ser expulsa. Se a escola fosse muito legal, ela não precisava ser obrigatória por lei. O que é obrigatório por lei é algo que o Estado acha que você tem que fazer e você não está muito convencido de que tem que fazer. Aí a gente cria uma lei e te obriga a fazer isso. E pune o pai que não coloca o filho na escola, etc, etc. Mas é evidente que, como eu falei, as escolas estão em níveis diferentes. Então, eu peguei aqui, chupinhei algumas escolas, algumas imagens para a gente ver um outro caminho possível, para ninguém sair também, né? Acabou tudo, vamos embora, a educação faliu e tal. Não, ainda não. Mas antes de mostrar esses modelos positivos, eu vou falar dos efeitos. Eu trouxe essa fotinho, essa chargezinha, porque, veja, o aluno percebeu já que o modelo tradicional de educação não serve para ele. Ele tem, em um nível de consciência discutível, ele percebe que aquilo para ele não está fazendo tanto sentido, ele não entende o significado daquilo. Se você pensar nas escolas privadas, mercantilizaram a educação de tal sorte que virou um negócio, não é? Uma mercadoria, um produto. Então, a escola quer vender aquele produto. O aluno não entende muito bem a finalidade daquele produto. E no meio disso tudo tem um professor que o que o professor vende? Qual é o produto do professor? A mercadoria do professor, o serviço do professor é a aula, não é? É algum tipo de aula. Se ninguém está interessado naquela aula, é evidente que o valor econômico do professor também diminui.
Então, a gente tem um ciclo vicioso nessa crise que tende a destruir a instituição velha, vamos chamar assim, para abrir espaço para que novas instituições tomem o espaço dessas instituições antigas. E eu trouxe alguns exemplos aqui, que, como eu falei, eu chupinhei a professora Clarissa, eu já quero mandar um abraço à professora Clarissa, me mandou essas imagens, tá? Então copiei tudo dela, de algumas escolas no mundo. Olha essa aqui, eu não sei nem pronunciar, mas é em Singapura. O que essa escola parece? Coloca no chat aí. A primeira vez que eu li essa escola, eu falei, putz, isso parece um negócio. O que essa escola parece? Põe aí. O que vocês acham que parece essa escola? Não parece prisão, né? Tem um pátio gigante, tem uma escadaria, é tudo aberto. O que essa escola te lembra? Vamos ver quem põe no chat aqui. O primeiro colocar no chat eu já leio e respondo e coloco o que pareceu para mim. Vamos lá, vamos ver se entra alguma aqui. Ver se vocês estão vivos ainda e respirando depois de tudo isso. É claro, ó, a Luana matou. A Luana falou, é um shopping, professor. O Fábio falou, isso me lembra um Google. O Anônimo falou, isso me lembra um parque. Quer dizer, são todos espaços muito diferentes de uma prisão. Então, a primeira coisa que essas escolas estão mudando é o modelo arquitetônico, certo? Isso aqui não parece um lugar que as pessoas são obrigadas a ir contra a vontade e ficam confinadas, que é a definição de prisão. Isso lembra muito mais espaços abertos, como parques, como shopping centers, como o próprio Google, como centros culturais, aqui que o Pedro colocou, muito bom. O Felipe colocou shopping. O Anônimo colocou linha de trem. Não sei se isso parece uma linha de trem. Eu achei mais legal que uma linha de trem. Tá? Uma pista de corrida, um shopping. Tá? São todos espaços, pessoal, de prazer. Todos os espaços que vocês colocaram aqui, menos a linha de trem, todos os espaços que vocês colocaram aqui são espaços de prazer, são espaços de lazer, são espaços de sensações boas, entendeu? Diferente daquele modelo da prisão e da escola. Vamos pegar uma outra. Olha essa sala de aula. Não existe mais esse negócio de um ficar cheirando a nuca do outro, um colado no outro. Agora o negócio é em grupo, a habilidade que a gente tem que desenvolver é a habilidade de se interrelacionar, de resolver problemas coletivamente. Olha esse pessoal deitado no puff. Olha, quem quer ficar na cadeira, fica na cadeira. Olha essa impressora aqui, nem sei se é uma impressora ou é aqueles negócios que fazem impressora 3D. Olha que lugar legal, né? Essa aqui é em Atlanta, nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada nessa outra aqui, que fica em Copenhague, na Dinamarca. Olha esse espaço com os puffs verdes para você ler, para você descansar, para você dormir, para você conversar. São espaços que te convidam. Você olha e fala, caramba, vê que é tudo aberto, tem a mesinha aqui, tem a cadeirinha, mas é tudo aberto, tudo claro. Não é a sensação não é de prisão, de grades, de portas, não tem porta. Olha essa aqui, que legal. Nos Estados Unidos também. Olha essa área de convivência aqui com livro. A nossa biblioteca é tão feia. Não sei se vocês já entraram numa biblioteca. Eu posso falar muito, porque eu trabalhei na Fundação Casa, né, na antiga FEBEM, durante muitos anos. Então, eu conheço bastante bem o sistema prisional. E a biblioteca dentro de uma prisão é uma biblioteca com prateleira de ferro, é pouco iluminada, não dá gosto de você entrar, né? Claro que não tem puff. E aí, esses dias, eu entrei na biblioteca da escola do meu filho e eu achei que era igualzinha da prisão, né? Eu olhei aquela biblioteca e falei, não é isso aqui. Não dá tanta vontade de você ler, né? Aí o professor de literatura vai lá e te obriga a ler um livro do século XIV, em português arcaico.
Ah, professor, eu faço letras, eu acho legal. Tá bom, mas você e eu somos 1 em 1 milhão. A maioria das pessoas acha um saco. Então, quer dizer, você junta um ambiente que é horroroso, um livro que é chato pra caramba, escrito numa língua que ninguém mais usa. Não dá para falar, isso é o gosto pela leitura. Não, o gosto pela leitura você tem num espaço assim, que você associa livro a coisa boa, a diversão, a mais gente junto, a convívio social, a aventura. É isso. Você socar essa droga. Os mesmos livros que estão aí numa sala fechada, escura, com uma prateleira de ferro, que é o que a gente tem na escola pública, que tem na escola do meu filho, não é legal, não desempenha a mesma função. Não seduz, a palavra é essa, tem que ser sedutor, isso é sedutor, aquela biblioteca não é sedutora. Outro dia eu fui numa biblioteca com um teto de vidro maravilhoso, super iluminada, eu ficaria ali a tarde inteira. Agora, eu não ficaria no muquifo mofado, sem janela, com um monte de livro velho zoando todo o meu nariz, até porque eu sou super alérgico, né? São alguns exemplos, né? Queria mostrar isso para vocês e queria ver se a professora Vanessa, a professora Márcia querem complementar, querem discutir alguns desses pontos, enquanto eu vou lendo as perguntas, vou publicando as perguntas e depois vou respondendo essas perguntas. Então, eu convido aqui a professora Márcia primeiro e a professora Vanessa depois para comentar um pouco disso e engrandecer o que eu falei com a visão delas. São duas grandes educadoras, conhecem esse universo melhor do que eu e tenho certeza que vão poder trazer aí alguns pontos que são bem interessantes para a gente. Professora Márcia, a palavra é sua. Eu estou sim, professora. Eu vou tentar colocar... eu não sei se os demais estão ouvindo a professora Márcia. Será que você acha que eu consegui colocar na lista. Não. Eu acho que se a professora puder ligar a câmera, eu consigo colocar aqui para todo mundo. Pronto. Para mim ainda não está aparecendo a câmera. Ah, pronto. Pronto. Agora sim. Deixa eu parar de compartilhar e passar a palavra aqui para a nossa queridíssima professora Márcia. Professora Márcia, primeiro, prazer enorme vê-la. Boa noite. Obrigado pela participação na nossa aulinha de hoje. E queria ouvir o que a professora acha disso aí que foi colocado. Primeiro, quero dar boa noite para todo mundo, né? E parabéns para todos que estão aqui, porque são da educação. Eu tenho muito respeito pelo pessoal que é da educação. Geralmente, alguém que já sai, assim, tem uma empatia com o outro maior, né? Então, aqui colocando, então, parabéns para todos aí da matemática, da letras e tudo mais. Segundo, queria agradecer, né? Porque você hoje mostrou um lado que eu desconhecia completamente. Eu tenho uma formação que a gente vai para o mesmo caminho, mas que anterior é diferente. Então, assim, eu aprendi muito e confesso que saio mais, assim, com conhecimento, com mais questões. Então, isso é sempre muito gostoso, né? E é bem interessante essa colocação que você fez sobre o sistema prisional e todo esse histórico. Eu gosto bastante, mas me enriqueceu e me leva a algumas questões, né? Essa questão do treino que a gente tem e o quanto é difícil a gente romper com esse treino que eles trazem nessa bagagem de todo o seu ensino fundamental, de toda a sua educação básica, tá? Então, primeira coisa é a gente perceber que quando a gente tenta romper, a gente tem uma barreira. Quando eu teve uma turma da matemática, que uma vez eu fui dar aula, e eles falaram assim, não, professora, a gente não gosta desse seu método de você... Tá me ouvindo bem? Tá?
A gente não gosta do método de você primeiro dar questões para a gente pensar e tentar achar para depois discutir com todo mundo. A gente gosta que você deu a fórmula, o modelo e a gente faz exercícios repetindo isso. Então, a senhora precisa mudar, porque essa coisa de primeiro levantar as questões para depois a gente discutir, chegar na resposta, não nos agrada. E isso demonstra todo o treino que o aluno vem, né, da escola. E isso é muito ruim, porque ele acaba perdendo a questão da reflexão. E então eu vou colocar aqui, acho que a maioria sabe, que é a questão, a diferença sobre o aluno e o estudante. Luna é luz e A é uma negação. Então, o aluno é o sujeito sem luz. É esse indivíduo que ele precisa estar lá com um professor superior a ele e que o professor que tem luz e que vai falar, e esse aluno sem luz vai só ouvir, absorver, copiar e aí se não responder direitinho depois. Tá? Então, a proposta aqui, eu acho que uma das mudanças de todas essas incertezas, porque hoje em dia todos temos incertezas. Eu tenho, o Cauê tem, os sociólogos têm, os antropólogos têm, os engenheiros têm, os advogados têm. Nós estamos vivendo momentos de ruptura que a gente tem que tentar ver sinais, né, da onde a gente vai. Então, eu acho que a primeira ideia é a gente, então, se tornar estudante, porque estudante é aquele que está ativo na ação, ele está estudando. Então, e é isso, o questionar, ele não é você ser indisciplinado nem mal educado, tá? Nem ser grosseiro. O você ser questionador é você levantar uma questão, né? Que você pode levantar uma questão que não concorde comigo ou não concorde agora com o Cauê, mas o importante é que você levante essa questão e a gente tenta conversar sobre isso. Então, isso seria bastante importante para a gente dar um passo a mais e a gente, pelo menos, tentar chegar perto daquele novo profissional, né, que está sendo aí solicitado, como o Cauê listou para a gente na apresentação. É isso, Cauê. Muito obrigado, professora Márcia. Obrigado mesmo pela participação, pela contribuição. Acho que a gente tem uma linha muito parecida, apesar da formação, como a professora falou, diferente, né? A visão dentro do mundo da educação acaba aproximando mesmo. E vou perguntar agora para a professora Vanessa. A professora Vanessa quer fazer uma inserção, professora? Claro. Boa noite, professor Cauê. Boa noite, Márcia e colegas e Boa todos noite. os alunos. Eu não sei só se eles conseguem te ouvir, Vanessa, por causa da câmera. Eu não consigo te colocar aqui no ao Eu vivo. habilito aqui. Você habilita? Tá. Habilito. Veja se está ok para vocês. Pronto, agora eu já consegui. Tá? Eu não coloquei a câmera ainda, mas eu tô conseguindo. Acho que agora eles talvez consigam ouvir, Vanessa. Certo. Bom, o que eu tenho a falar é algo muito simples e que sempre eu questionei na minha própria formação como professora e é algo que eu sempre me questiono como formação de futuros docentes também, porque como nós estamos tratando aqui de cursos de licenciatura e nós temos vários colegas formadores de futuros professores, essa é uma preocupação que nós devemos ter, porque nós estamos formando aqueles que serão responsáveis pela formação das futuras gerações. Então, se nós pensarmos na questão da perspectiva política e natureza pública da educação, elas são muito bem pontuadas na Constituição Federal de 1988. Eu sempre tenho em mente muito claro os artigos 22 e 24 que pontuam isso, mas é o que a gente fala, é o ideal e não o real, né? Porque no seu âmbito mais amplo, as questões que buscam aprender a função social dos diversos processos educativos
na produção e na relação social. Então, isso é muito importante para nós discutirmos com os nossos alunos, colocarmos esse questionamento sempre em prática nas nossas aulas, porque nós estamos tratando, como eu falei anteriormente, da formação de futuras gerações. E aí entra num outro escopo, que é a questão da valorização da carreira. Eu sempre temo, quanto professora da licenciatura, por um colapso na educação básica pela falta de professores. Porque os alunos que frequentam este modelo educativo fechado, sem estímulo ou motivação do pensamento crítico, aquele espaço físico frio, que estabelece uma distância entre as relações sociais, eles não são motivadores para que esse aluno cogite a possibilidade de se formar, de seguir a carreira docente. Então, é necessário um investimento no comportamento, é necessário um investimento do Estado na educação, porque a profissão do professor é uma profissão estratégica. Ela é necessária para o futuro e para a sobrevivência da sociedade como um todo. Então, eu sempre falo que há uma necessidade também, na nossa prática profissional, de aproximar a formação do professor à realidade escolar. É cada vez mais necessário haver um diálogo entre universidade, educação básica e sociedade, que é algo que eu sinto que tem ficado distante, principalmente quando nós pegamos as considerações, os documentos que são pontuados pelo aquilo que nos rege, que é o Ministério da Educação. E outro ponto que eu abordo sempre é que a educação ela é uma pauta frequente na imprensa, ela é uma pauta frequente na nossa discussão, mas ela não é, ela na verdade nunca foi, uma pauta frequente nas políticas públicas. E isso realmente é o que traz todo esse encapsulamento da educação e o que é o que nós precisamos mudar. É preciso lançar um olhar mais crítico sobre a educação, um olhar mais crítico sobre a formação desse professor, um olhar social, sobretudo, para que isso possa ser revertido. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento por essa fala do professor Cauê, uma fala muito importante, uma fala muito significativa nesse momento que nós estamos atravessando, um momento de muita dificuldade para a educação como um todo em nosso país, em nossa sociedade, onde investimentos são cortados, investimentos mínimos são cortados, e é muito importante nós termos essas falas para que todos nós possamos refletir sobre a nossa prática educacional e sobre a formação das futuras gerações. Obrigada, professor Cauê, pela fala e pela oportunidade de compartilhar aqui com vocês. Eu que agradeço, professora Vanessa, eu que agradeço a participação, a fala também, e como complementa, né, tudo que foi dito até então. É interessante ver como o nosso posicionamento é alinhado mesmo sem uma combinação prévia mesmo com relação ao tema. Então, tanto a professora Márcia, a professora Vanessa, eu acho que todos da educação, a professora Virgínia no período da manhã, mandar um abraço para os alunos da professora Virgínia, os alunos do professor Alexandre, que estão assistindo. É incrível como todas as pessoas que trabalham na educação têm uma visão muito, muito parecida. E a partir disso, eu vou dar alguns recados, né? Eu vou trabalhar com as perguntas que eu já li e que eu coloquei aqui como publicadas, tá bom?